Olá, turminha! Hoje é terça-feira, dia de aula de geografia, não é? Vamos começar com a correção da nossa atividade de casa. Coloquem a ficha, certo? Na página 101 para a gente fazer a correção, tá certo? 101, tá bom? Não esqueçam nome completo e data da atividade. Primeira questão. Complete os relógios inserindo os ponteiros com a hora do dia em que você realiza as atividades apresentadas. Essa resposta ela é pessoal, tá bom? Por quê? Porque vai depender da sua rotina. Por exemplo, o horário que eu acordo. Eu acordo 5 da manhã, certo? Então, você vai acordar 5 da manhã, né? Não precisa. Então, vocês vão marcar aí o horário de acordo com o que vocês fazem, certo? Aí eu só dei o exemplo aqui, tá bom? Acordar, café da manhã, início da aula, né? Aqui vocês vão fazer o seguinte: se você estuda de manhã, você coloca o horário de 7 horas. Se você estuda à tarde, você coloca o horário de 1 hora, tá bom? Almoço, depois jantar, banho. Esse banho aqui, você vai colocar um deles, porque eu tenho certeza que você não toma só um banhozinho por dia, né? Tá muito quente, tenho certeza que você toma pelo menos 2. E aí você escolhe um horário e coloca aqui, que você toma todo dia o mesmo horário, à noite, por exemplo, viu? O horário que você faz as tarefas da escola e o final da aula. Quem estuda de manhã vai colocar 11 horas e quem estuda à tarde vai colocar 5 horas, tá bom? Número 2. No quadro a seguir estão apresentadas diversas atividades que realizamos em nosso dia a dia. Pinte de amarelo aquelas que você realiza durante o dia e de azul aquelas que você realiza durante a noite, certo? Algumas, né, não tem como mudar. Por exemplo, almoçar é durante o dia, certo? Ir à escola também. Dormir, né? Tanto pode ser de dia como pode ser à noite, tá certo? Porque se você dorme à tarde, né, você vai pintar de amarelo. Mas se você só dorme à noite, você vai pintar de azul. Fazer a tarefa da escola, tanto pode ser de dia como à noite, vai depender da sua rotina. Brincar também, ler. Jantar, né, tem que ser à noite. E tomar banho, ou você pinta de amarelo ou de azul, certo? Terceira questão. Escolha uma das atividades que você realiza durante o dia e faça um desenho. Pronto. Aqui é uma atividade que você faz durante o dia, tá? Pode ser pode ser você estudando, assistindo TV, brincando, certo? E o outro, a atividade que você realiza à noite, tá bom? Vamos para o livro agora. Vocês vão colocar na página 157 para a gente fazer a correção dessa atividade aqui, ó. Essa questão. De olho no local, ó. Marque um X no período em que você frequenta a escola. No caso, para quem está só em casa, no sistema remoto, não está vindo para a escola, vai colocar o horário que vinha para a escola. Se é pela manhã, marca pela manhã. E se era pela tarde, é à tarde, tá bom? E aí, essa resposta ela é pessoal. Agora, a gente vai para a página 159. Na página 159, é a entrevista que a tia pediu que vocês fizessem com uma pessoa conhecida ou um parente que exerça o trabalho dela durante o período noturno, tá certo? Então, aqui é uma entrevista, a tia não vai fazer a correção porque vai depender de quem vocês escolheram, tá bom? Eu quero ver as fotos dessa entrevista. Vocês me mandem, tá bom? Então, aí vocês iriam colocar o nome, a profissão, o horário de trabalho, o horário que costuma dormir. Você se acostumou com essa rotina de trabalho? Quais são as maiores dificuldades que você encontrou? Você gostaria de mudar o seu horário de trabalho? E aqui você ia desenhar a pessoa que você entrevistou fazendo o trabalho dela, tá bom?
O RA da página 160, né, que era um joguinho que a tia falou na aula passada, não sei se vocês fizeram, mas é muito legal. Com as características, vocês tentam adivinhar qual é a profissão. E aí a gente vai colocar agora na página 161, que é a última atividade, essa aqui, ó. Que vocês iriam destacar a página 27 do material de apoio, certo? E lá tem as cenas de uma pessoa trabalhando, certo? De uma pessoa fazendo o seu trabalho. São 4 imagens e aqui tem 4 locais, ó. Aí aqui diz assim: Jorge chega ao seu trabalho às 16 horas e termina a 1h da manhã. Aí então, ó, tem aqui o horário 16 horas, vocês iriam colocar aqui, que é o horário que ele chega, né? E ele sai 1h da manhã. Aí vocês iriam colocar o horário final aqui, certo? E aqui no desenho tem assim: Jorge chega ao seu trabalho. Aí você coloca aqui ele chegando no trabalho dele, né? Às 16 horas. E tem Jorge terminou o trabalho. Aí vocês iriam colocar aqui a figura do Jorge indo para casa 1h da manhã, certo? Aí ficou Jorge está trabalhando e Jorge parou para o descanso. E aí a gente tinha o horário de 20 horas e o horário de 22 horas, certo? O horário de 20 horas seria o quê? Seria o descanso, que vocês iriam colocar aí, né? Ele lanchando. E às 22 horas, ele trabalhando lá na sala dele, certo? Ia ficar dessa forma aqui, as imagens e o reloginho, porque tem um reloginho com as horas que vocês iriam colar, tá bom? Agora, a gente vai para o conteúdo de hoje, certo? Página 162, a gente vai falar sobre o horário comercial, tá certo? O que é o horário comercial? A gente vai conversar agora. Tá bom? Horário comercial é o nome dado ao período em que a maior parte dos estabelecimentos comerciais e de serviços estão para atender as pessoas, certo? Esse horário ele pode variar de uma cidade para outra ou entre os estabelecimentos de uma mesma cidade. Por exemplo, aqui o centro de Maranguape, né, as lojas do centro, normalmente elas abrem às 8 horas da manhã, né, e elas ficam abertas o dia todo até às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde as lojas começam a fechar. Então esse seria o horário comercial daqui de Maranguape, certo? Contudo, nas grandes cidades, alguns estabelecimentos como farmácias, supermercados e postos de combustíveis ficam abertos 24 horas, ou seja, nunca fecham. Aqui em Maranguape ou em Maracanaú, a gente não tem farmácias 24 horas, certo? No máximo, as farmácias ficam abertas aqui até 10 horas da noite. Os supermercados aqui também fecham às 10 horas, em Maracanaú fecha meia-noite, né? E os postos de combustíveis fecham por volta das 11 horas. Mas não tem nenhum que fique aberto 24 horas não, pelo menos aqui na nossa cidade em Maracanaú, tá bom? A opção de nunca fechar ajuda aquelas pessoas que têm uma rotina de vida muito corrida e que quase não tem tempo para fazer outras coisas do dia a dia, como ir ao mercado ou abastecer o carro, né? Então, assim, esses locais, no caso de Fortaleza, que possuem farmácias e supermercados que funcionam 24 horas, é justamente para atender essas pessoas que não podem ir no horário comercial, porque estão trabalhando. Quando saem do trabalho, vão para o mercantil, vão para abastecer o carro, né? Vão fazer essas outras atividades que não podem fazer durante o dia, certo? Na página 163, ó, que tal descobrir o horário de funcionamento de algumas lojas e pontos comerciais do local onde você vive? Aí aqui vocês vão fazer uma espécie de pesquisa, certo? Com um adulto, escolha 8 estabelecimentos que fiquem próximos à sua casa e preencha o quadro a seguir. Colocamos um exemplo para te ajudar. Ó,
Eu vou diminuir um pouquinho a imagem para que vocês possam ver a imagem completa, para me explicar para vocês, ó. Colocaram aqui um exemplo, a atividade comercial, né? É uma padaria, né? O nome da padaria, Padaria Tio João. O horário que a padaria abre, 7 horas da manhã. O horário que ela fecha, às 18 horas. Fecha no horário de almoço? Não. Certo? Então, aqui você vai colocar, ó, de 7 às 18. Aliás, aqui se fechar no horário de almoço, se você colocar aqui fecha, você vai colocar o horário. Exemplo, fecha 11 horas e só abre de novo 1 da tarde. Então, de 11 a 1, ela vai estar fechada para o almoço. E aí você vai fazer essa pesquisa, ó, com 8 estabelecimentos próximos da sua casa. Pode ser mercantil, pode ser padaria, pode ser farmácia, pode ser uma bodega mesmo, né? Um restaurante, certo? Qualquer estabelecimento comercial que você conheça e seja próximo à sua casa, tá bom? Fechamos o nosso conteúdo de hoje, né? Foi só para concluir mesmo a questão dos horários de trabalho, né? Do horário comercial, tá certo? Nós vimos o que é horário comercial, é como se fosse assim, o horário que o comércio, ele fica aberto, né? Que no caso de manhã até a tardinha, quase noite. Esse é o horário comercial. Alguns fecham para o almoço e outros não, tá bom? Tenho certeza que vocês entenderam. Façam a atividade para fixar mais ainda o conteúdo. Um cheiro bem grande e até quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau.